TC Rádio, a rádio oficial de quem investe. Agora é hora de Bruno Mazzoni na ponta da conexão. O Mazzoni não toma choque nunca. Olha aí, ó. É a visão de um cara no alto da sua experiência, trazendo os pontos da semana do Fute de Fute. Vamos lá, Brunão. Que energia de segundona para vocês. Bom início de semana para todos aí no estúdio, para quem nos assiste no YouTube também. Vamos lá, eu vou compartilhar aqui com vocês o gráfico diário do dólar, só para ilustrar o que o Gui acabou de falar, né? Os dois pontos solitários aqui de região de venda do dólar no diário, é o 50,82,5 e 50,87, pessoal. E se porventura a gente fechar acima hoje e abrir acima amanhã, por alguma que seja a narrativa, por hora ela não existe, né? Não teria nenhum fundamento por trás disso. 5,214, 5,241 é a próxima parada. Então abre um gigantesco gap aqui. Inclusive existe um gapzinho aqui para ser fechado no dólar. Então tem que tomar muito cuidado. A região de hoje, da abertura de hoje, é muito forte vendedora. Foi vencida, pessoal, não tem por que ficar abraçado no ponto. A gente tem que aceitar que a narrativa mudou e a gente vai trabalhar naquele gráfico diário para os níveis colocados. Tá? Hoje, nos pontinhos aqui do dólar, é a região de venda minha. 50,87 é a mais forte dela, então creio que tenha dificuldades ali para passar, assim torço. Tá? E para baixo, pessoal, não há suporte. O fechamento de gap aqui não é suporte. Tá? O suporte só vai estar lá forte mesmo, somente no 50,24. Tá? Então 50,35, 50,31, o risco aqui ele é menor do que o ganho para os vendidos. Por isso que eu acho que vai haver defesa aqui desse dólar assim torço. Olhando para o índice, deixa eu trazer o índice para vocês. Tá? Caso ele rompa a mínima da semana passada, aqui no 104,915, pessoal, ele abre os pontos que o Gui comentou semana passada, 104,40, 103,790 e o final aqui, 102,915. Aqui a narrativa de queda, ela para mim não consegue levar o índice abaixo. Como o Gui falou, o preço importa, né? Então aí o Ibovespa continua ainda barato e o dólar, por um medo de recessão, acaba apanhando junto com as commodities. A depender de como for os resultados corporativos norte-americanos, pessoal, a gente pode tirar esse medo de recessão rapidinho. Né? Meia dúzia de empresas reportando bom resultado por lá, a gente tira o medo de recessão e volta a inflação, volta a commodities subir. Tá? Então tem que ficar de olho aqui nesses 3 pontos. Grande defesa também do índice 105, 155 está sendo vencido, 104,915. Região bipolar 105, 660, de baixo para cima resistência, de cima para baixo suporte. E o alvo aqui para um dia tenso como hoje, 106,435, Léo, 106,540. 9h15, obrigado ao Bruno Mazzoni. Já com a fotografia que o Caio vai nos trazer do pré-mercado americano, você tem o gancho para nos levar para a terra do Tio Sam, portanto, Brunão. Você vê que quero até ouvir o Corleta e o Gui nesse sentido. O Brunão classifica o dia como um dia tenso. É um dia tenso para você também, Felipe Corleta? Se é que você concorda com a premissa, essa tensão ela se desdobra em quais pontos? E aí, meu caro, queremos ouvi-lo novamente aqui no Expresso. Léo, a gente tem uma semana assim, eu acho que o Noronha trouxe muito bem, uma semana muito cheia lá na agenda política. E lá fora preocupa essa queda das commodities, né? Você vê essa desaceleração da produção de aço na China, o mercado olhando para uma recessão nos Estados Unidos, petróleo para baixo, minério para baixo, e isso pode ser o grande fator de azedamento aí do mercado, tá? E commodities é tudo aqui no Brasil, né? Commodities é bolsa, commodities é câmbio, commodities é risco fiscal. Então, é o principal ponto de preocupação aí que eu começo essa semana. Se essas commodities continuarem derretendo, por um lado, a gente vai ter uma reversão na visão grande de bolsa aí. Começar, talvez, a olhar mais para bancos, para ativos domésticos, e podemos ver o índice aí voltar a cair, né? Porque a gente tem um peso muito grande desse setor. Eu acho que essa é a minha principal preocupação, minha principal tensão, aí, ver as aberturas do minério de ferro, como que vai se dar aí o preço do petróleo também ao longo dessa semana. Porque se continuar para baixo, começa a perder suportes, e aí começa a ficar feio, o posicionamento do mercado entra junto e a gente vê, pode acabar vendo aí um cenário mais negativo para câmbio e para a bolsa, diferente do que a gente vinha projetando. Por outro lado, isso vai acabar trazendo ali perspectivas também de corte de juros e tal, então o mercado vai balancear um pouco isso. Continuo gostando muito do preço dos ativos na bolsa, acho que apesar da tensão e da volatilidade esperada nesse curto prazo, é um ponto bom de compra aí de ações, mas essa preocupação maior aí com as commodities, Léo.
9,17. Gui, se acompanha o relator, a preocupação com as commodities, o Colheita traz a dupla dinâmica. No mínimo 2 camadas, né? Uma camada é, se elas continuarem indo para baixo, você tem um alívio da pressão inflacionária e isso, em teoria, abre espaço para um corte de juros até mais agressivo. Só que, por outro lado, é uma atividade econômica global menos encorpada, menos apetite por expansão dos negócios e, em teoria, índices voltados para bolsas ficam também mais baixistas. Como é que você vê tudo isso, Gui? Léo, eu vejo que não podemos nos emocionar e errar no intraday. Então as pessoas, quando elas pegam um pré-mercado como esse, um morning call como esse, elas vão com muita sede ao pote e as oscilações de curtíssimo espaço de tempo que são as mais traiçoeiras, como por exemplo a quinta-feira. Quinta-feira eu tava vendendo pânico aqui, né? Vai cair, caso vencimento das opções, o feriado que aconteceu no final do dia, puxou o comprador. E aí reflete agora com todo esse cenário do final de semana, mais o minério de ferro, trazendo uma perspectiva muito ruim para o começo da nossa semana, que não contempla a expectativa da própria semana. Então, como o Corleta fala, é muito bom, né? Quando a gente olha o preço dos ativos, sensacional. Que teve até, não sei se você tá ciente disso, mas tem mais uma aposta aí de raspar a cabeça no zero, que é a Vale, né? A Vale, nos R$74 começa a sugerir uma aumentação de compra, 71 já é um cenário sensacional, e o povo fala no 62, 63, que é no gráfico. Eu falo, cara, não faz sentido tá lá. Você entende que não chega em 62, 63. Se chegar lá, vende até cachorro para poder comprar a Vale 3, porque você tem que ter caixa, você tem que aproveitar essa baita de uma oportunidade. Então, quando a gente fala dos ativos, preço dos ativos e compra de ações é sensacional, porque você consegue segurar essa aquisição por semanas e pegar um baita de um trade. O que vai ser traiçoeiro é pro day trade. A galera que se emociona, a meninada do compra e venda no dia a dia tem que tomar muita atenção aí com as extremidades, operar realmente nos pontos mais fortes, porque vai ser muito difícil contemplar o intraday. Olha hoje, as commodities em queda, o que é? Índice para cima, mas os bancos podem segurar muito bem junto com as elétricas e fazer uma boa de uma contraparte e não ter uma queda tão agressiva como o pré-mercado demonstra. Mas aí, só explica pra galera entender, você diz, as commodities para baixo é índice para cima, o que a gente vai ver... Não, o contrário. Ok, então entendi. Pode dar-se a entender que essa commodity para baixo o índice vai desabar, mas não necessariamente desabar, porque daí os bancos elétricos amortecem, coloca aí como se fosse um airbag, e aí nós temos uma segunda-feira em queda, mas não tenebrosa como pode sugerir esse mercado aí, pré-mercado e mercado de futuros. Aí está Guilherme Cunha, 9,19, só para complementar, nós tivemos Vale fechando os trabalhos na sexta-feira, eu cheguei a pagar essa informação, em R$ 74,66. O Brunão já vai nos levar para as commodities, hein? Petróleo e minério de ferro. Vou chamá-lo logo, porque só vou pagar antes a atualização. A curva de juros agora encontrou uma direção muito clara e de alta, de ponta a ponta. Contratos curtos, médios, longos. Pedido médio a mais nos prêmios de 2 pontos base e meio a 3. A moeda americana avançando 0,36%, R$ 5,076, e o Ibovespa futuro caindo 0,73%, 105.365 pontos. Ou seja, não temos notícia em relação ao dólar, ele segue estressado, não temos notícia em relação à bolsa, ela segue baixista, temos notícia em relação à curva de juros, que incorporou o viés de alta e encontrou a direção altista na íntegra aqui em todos os seus contratos. Caio Melo, com você a fotografia do pré-mercado americano, que serve de gancho para o Bruno Mazzoni nos levar para a terra do Tio Sam e calibrar os gráficos de minério de ferro e de petróleo. Pois não, Caio? Vamos lá então, Léo. Olha, a direção no momento é baixista, mas está arrumando a estabilidade. É uma queda pequena nesse momento ali do pré-mercado americano. Ali o Dow Jones recuando 0,09% a 33.918 pontos. S&P 500 recuando 0,08%, 4.153 pontos nesse momento. E o Nasdaq Futuro recuando 0,09%, a exemplo do Dow Jones, indo agora a 13.078 pontos, Léo. E para além, até em complemento à foto trazida pelo Caio, quando você olha para o índice VIX, Brunão, o índice VIX que está sempre coladinho na volatilidade do S&P 500, ele está chamando a atenção, né? Nós temos quase 5% de estresse, são 17,52 pontos. O DXY segue sugerindo um enfraquecimento do dólar em comparação com as moedas desenvolvidas. Não é o que a gente flagra na dinâmica brasileira, que anda descorrelacionada há algum tempo. Vamos lá, são os ganchos para você passear pelos seus gráficos americanos e também nos levar para petróleo e minério de ferro. Muito peso para esses gráficos das commodities, pois não, Brunão? Vamos lá, Léo, vamos lá. Eu vou começar com o DXY. Pessoal, então essa semana
aquecendo as turbinas aí para a temporada corporativa norte-americana, de bastante peso do S&P, muitas empresas importantes divulgando resultado, pessoal, não tem melhor baliza, melhor sensibilidade para saber se vamos ter uma recessão ou não, mais inflação ou não, do que os resultados corporativos americanos. Por quê? Porque o S&P, de fato, representa o PIB americano, diferente do nosso Ibovespa, como o Corleta falou, que é minério, futebol clube, petróleo e bancos. Tá? Então tem que se olhar muito para essa temporada corporativa. O DXY reflete o quê? O medo hoje é recessão. Então a problemática maior é recessão. Por isso que vocês estão vendo aí DXY para baixo e as commodities também para baixo. Então certo receio de recessão. Se a temporada corporativa começar a contemplar, esse é o gráfico do DXY no diário, chato, quieto, aqui era para estar petróleo voando e minério voando, por exemplo, em um mundo saudável. Tá? Como o medo é recessão, o único que está se salvando, que pode salvar, é um TLT, um ETF de bonds longos americanos, acreditando que os juros vai ser cortado, tá? E ouro. São os trades da segundona de manhã, por exemplo, que o mercado está olhando. Agora, se vier resultados corporativos excelentes, pessoal, a narrativa de recessão se enfraquece. Tá? Então é importante olhar. Hoje, nesse momento do Morning Call, a gente não tem essa resposta, tá? Mas durante a semana, com uma semana tensa por isso, tem muita narrativa a ser criada, mas tem fatos também, principalmente na gringa, com a temporada corporativa. Dólar quieto, a curva de juros até fechando, o yield de 10 anos fechando, de novo, narrativa, então, recessão, futebol clube. Quando a gente olha para o S&P, tecnicamente, bateu no nosso suporte da semana passada. Não é um suporte maravilhoso para você abrir posição, mas para quem está navegando essa tendência de alta, até o ponto homérico aí de 4.223, pessoal, tá namorando aqui o 4.134 como suporte. E de fato tende a ser. Tá? Então eu continuo achando que vai ganhar ali o S&P a 4.223, mas tomem cuidado, pessoal. Esse rompimento aqui no S&P, tá? Na minha opinião, para quem é grafista e gosta de pôr uma cor mais bacaninha para vocês aqui, esse rompimento aqui, para mim, não vai atrair novos compradores. Tá? E muito pelo contrário, vai atrair vendedores em peso aqui para pegar essa liquidez de quem comprou esse rompimento. Então, até os 4.223, sou otimista aqui com o S&P e acho que a temporada corporativa vai empurrar para cima e não para baixo. Volatilidade, 4.134, primeiro suporte, e tomara que não, mas caso rompa, só lá nos 4.000. Não é meu cenário base, pessoal. Olhando para as commodities... Pois não. Pode falar, Léo. Não, manda bala. O que eu ia te o que eu ia te complementar é que, mas você faz bem de ir para as commodities sim. O que eu ia te complementar é que essa questão da recessão americana, eu repercutia mais cedo com o Corleta, né, em que medida o mercado vai engordar a tese de que vai vir recessão por lá, ou com qual magnitude virá a recessão por lá, me parece ser a bola da vez, mas antes dessa tese, por uma questão de timing, a bola da vez, em linha com o que o Corleta antecipou para nós, é sobre a decisão de juros do Fed na semana que vem, né? Toda essa semana vai ser a antessala, e sexta-feira o grande dia, era esse o complemento que eu queria fazer para quem está chegando agora no programa. O PCI, que é a grande métrica inflacionária usada pelo Federal Reserve, vai ser divulgado nesta sexta-feira, e a depender da foto, isso pode ser decisivo para um Fed mais dovish, ou seja, mais leve, mais frouxo na condução da política monetária, ou mais hawkish, mais pesado, mais rigoroso. O cenário base por hora é de 25 pontos base a mais no intervalo de juros a ser referendado na próxima quarta-feira, e aí o mercado se divide entre aqueles que entendem que parou, chegamos ao pico, ao mais alto ponto do ciclo de juros dos Estados Unidos, e aqueles que acham que ainda tem espaço para mais. Semana é decisiva nesse sentido. Pode continuar, Brunão. Perfeito. Bom, ótimo ponto, Léo. É que eu já estou dando como ponto 25 e que os resultados corporativos vão ajudar o Powell a dar esses pontos 25. Então, se algo for fora dessa linha, com certeza vai ser uma surpresa para o mercado. Mas belíssimo ponto aí levantado e que só traz ainda mais, entre aspas, tensão, né, para uma semana do mercado financeiro que não tem paciência, né? Nossa geração de pouco tem paciência, então até sexta muito vai ser criado aí em torno desse PCI. Acho que os resultados corporativos vão só dando uma acalmada, assim espero. Pessoal, compartilhando com vocês aqui agora o gráfico do minério de ferro. Então, o minério de ferro nem aí para o nosso ponto. Na madrugada de quinta-feira, ele já rompeu lá os 111, 113. Então, o Brunão aqui acerta topo do ano por hora, maravilha. Mas aonde pararia no segundo trimestre, não. E de longe, disse que a região onde eu achava que iria parar, que era do 116 ao 111 ali, agora é resistência como único ponto.
tá? O 113,40 ali, tá? 111, 113,40 é o ponto de resistência. Então, o minério de ferro, hoje eu estou olhando para a ADR da Vale aqui, está caindo 0,29. Então, tomem cuidado. Talvez não seja agora, hoje, a queda da Vale, mas o minério de ferro toma uma pancada forte, tá? E ele deve, tá? E até isso interessa a China, ele deve vir para baixo do 100, tá? Se antes ele bater no 113, show de bola. Tem que aproveitar taticamente a Vale nesse segundo trimestre. Ela será tática e para dividendos um pouquinho mais para o segundo semestre, que agora ela não tem temporada de dividendos. Então tem que olhar aqui para o minério se estabilizando, na minha opinião, entre 88,15, 94, 95,50 e o teto agora é 113. Deixa lá por hora o 128 para trás, para esse segundo trimestre. Então para vocês irem ajeitando aí as oscilações. Se fosse chutar na Vale, tá? Isso aqui é um conteúdo que eu postei no final de semana. Teto da Vale ali entre 76 e 68, 77 e 47. Tá? E não é 7,22 aqui, mas sim 71,22, 71 e 42. Ela deve oscilar essa semana entre essas bandas, sendo melhor compra e melhor venda. Tá? Tem o 69,43 também aqui, mas eu creio que esse retângulo amarelo deve ser aí a grande oscilação da Vale entre máximas e mínimas, os melhores trades de lateralização, né? Acho que ela entra nesse cenário agora. Já o petróleo é o oposto. A sazonalidade do minério de ferro, pessoal, é setembro, outubro, pancada para cima, indo até janeiro. Às vezes, como foi esse ano, até fevereiro. Tá? Para uma reabertura da China. Mas é fim de ano, a sazonalidade do minério de ferro, do iron ore, principalmente, né? O petróleo é o oposto. Então, maio é um mês comprador para o petróleo. Até abril é um mês comprador. Então, eu vejo que se Vale não vai ser chinfrim no Ibovespa, a Petro tem tudo para levar nas costas, nos ombros, né? E os bancos também. Tá? Porque já foi provisionado Americanas no quarto tri. Agora o primeiro tri tende a vir, entre aspas, limpo, né? Então eu vejo com dificuldades aí os vendedores do índice Bovespa nesse momento, não só pelo preço, pelos argumentos do Corleto e do Gui, mas também por essa dinâmica. Não vejo o petróleo aqui por muito tempo, entre os 80 e os 76, que são pontos meus de suporte, e vejo que maio, geralmente o petróleo faz topo em junho, julho, segunda quinzena de junho para julho. Então eu vejo que o petróleo pode sim vir para cima entre 87 e 91. Temporada de resultados americana vai ajudar em um trade de inflação. Então o Leozinho, fecho dizendo o petróleo está em queda, pessoal, mas olha, não por muito tempo, na minha opinião, e nem tão pouco para o mês de maio. Já o minério não. O minério, taticamente, ele vai caindo devagarzinho, se respirar até os 113, 111 ali, é um momento para você tentar dar umas pancadas na Vale aí pro lado de baixo. É um Brunão mais detalhista, mais aprofundado nesta segunda-feira, proporcionalmente ao que a dinâmica das commodities tem sugerido. Um dia a dia mais complexo. Bruno, obrigado. Até o Mercado à Vista. A gente volta a conversar já já. Valeu, Léo. Até daqui a pouco. TC Rádio, a rádio oficial de quem investe.